processo número 500269927/2020, 821-0159. Meu nome é Rodrigo Torres, advogado constituído dos apelantes Vanderlei Pôncio de Oliveira e Michele Luzia Rutter. Saudação dessa defesa, excelentíssimo senhor presidente desta primeira Câmara Criminal, demais componentes dessa Igreja Câmara Criminal. Saudação dessa defesa também ao Procurador de Justiça que se encontra presente, demais servidores da Justiça que também se encontram nessa sessão. Trata-se, na verdade, de acusação de tráfico de drogas e associação para o tráfico em relação a ambos apelantes, no qual, em um primeiro momento, pelo juízo sentenciante, entendeu por condenar ambos recorrentes pela prática do delito de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Importante mencionar algumas nuances do processo e uma análise mais perfunctória de cada um dos recorrentes, análise do perfil de cada um dos suplicantes, porque isso vai influir diretamente na análise meritória da presente demanda. Em primeiro lugar, em relação ao Vanderlei Pôncio de Oliveira, o que se verifica e constatado por laudo médico que se trata de um dependente químico, inclusive com CID constatado e atestado médico por transtorno de uso recorrente de drogas, CID F19.2, o qual foi devidamente juntado por essa defesa no corpo do petitório da apelação. Igualmente, Michele Rutter, através dos depoimentos da psicóloga e de pessoas que fizeram seu tratamento, também constatou-se que se trata de usuária de drogas e possui, inclusive, problemas psicológicos, tomando, inclusive, medicação. Na verdade, o que tem que se observar é quais as circunstâncias da prisão do réu Vanderlei Pôncio de Oliveira. Em um primeiro momento, foi abordado encontrando pouca quantidade de drogas, o qual foi, em um primeiro momento, inclusive, liberado pelo juízo plantonista. E, em um segundo momento, aí já com o decreto preventivo, o mesmo já se encontrava em pleno tratamento quanto à sua dependência química, inclusive foi retirado desse centro de tratamento para fins de ser deslocado ao presídio local. Ele se encontrava em pleno tratamento quando efetivamente foi preso. E nessa segunda prisão do réu, que não foi preso em flagrante, na verdade, o que se atribui ao réu como sendo a sua efetiva droga foi um momento em que foi esta encontrada em um terreno baldio, o qual se atribui, inclusive, a sua propriedade ao próprio Vanderlei, mas em que em nenhum momento restou comprovado que a droga realmente lhe pertencia. Na verdade, ninguém viu, ninguém visualizou ele dispensando essa droga, e o que se constata nos autos é que a prova judicializada em nenhum momento apontou a questão de ele ser propriamente narcotraficante, seja por prova testemunhal, seja por prova de interceptação telefônica, seja por campana. Inclusive, o ponto de tráfico que se está se apontando como sendo a residência dos apelantes, foi realizado buscas nessa residência, nenhuma droga restou encontrada, em todo o terreno foi procurado por drogas e nada foi encontrado, e mesmo assim entendeu a magistrada pela condenação dos
recorrência. Como afirmar que a residência recorrente seria ponto de tráfico se nenhuma droga restou apreendida por ocasião das buscas? E nesse sentido, eu acho que essa defesa suplica pela observância do artigo 155 do CPP, onde, principalmente através das provas testemunhais, nenhuma confirmou ou apontou os usuários que foram arrolados pela própria acusação, nenhum confirmou ou apontou tanto o réu, o Vanderlei, como a Michele Luzia Rutter como sendo traficantes do local onde supostamente se praticaria o tráfico, que seria, no caso, a sua residência. E mais especificamente, as testemunhas Vitor Dorival Ipin, Felipe Medeiros e Tiago Vinícius Baum, em seus depoimentos judiciais, em nenhum momento apontaram os recorrentes como eventuais traficantes de drogas. A testemunha Valdir Carlos Vidal dos Santos, onde foram retiradas fotos, fotografias de drogas e artefatos correlatos, também da mesma forma em nenhum momento apontou que a droga apreendida seria efetivamente dos apelantes ou de alguma forma estes tinham alguma relação com o tráfico de drogas. As testemunhas Rafaela Matos Rocha e Jéssica Bauer atestaram, na verdade, que tanto Vanderlei seria dependente químico, estaria fazendo tratamento até a ocasião de sua prisão, e Michele Luzia Rutter também usuária e com problemas psicológicos tomando medicação. Okay? Nenhuma campana, como eu já referi à defesa, nenhuma campana, filmagem, interceptação, comprovando a prática reiterada de tráfico de drogas foi aportada aos autos, de maneira que se não tem a prova da mercancia. No que se diz especificamente a recorrente Michele Luzia Rutter, foi condenada por tráfico sem ter sido apreendida um adminículo de droga em sua posse. Absolutamente nenhuma prova testemunhal ou documental judicializada comprovou a narcotraficante da apelante. Ou seja, inexiste a prova da materialidade delitiva, que normalmente deixa vestígios, e mesmo assim entendeu a magistrada, sem nenhuma prova testemunhal ou sem nenhuma comprovação da prática delitiva de tráfico de drogas, mesmo assim entendeu pela sua condenação. No que tange especificamente a associação para o tráfico de drogas, na esteira do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, inexiste nesse caso concreto uma prova cabal, uma completude da estabilidade e permanência do vínculo associativo entre tanto a Vanderlei e a Michele Luzia Rutter. E na esteira do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, mero concurso de pessoas ou até algum tipo de vínculo associativo, mero vínculo associativo, não é o suficiente para comprovar a associação para o tráfico. A mera associação eventual, inclusive, não é requisito legal para fins de comprovação da prática da associação para o tráfico. O que não se demonstrou nos autos foi a estabilidade da conduta delitiva de ambos os recorrentes. Não se mostrou essa estabilidade para fins de cometimento de tráfico, de maneira que não se tem demonstrado nos autos a prova concreta da estabilidade. Desse modo, também a defesa postula
a absolvição, a reforma da sentença, o provimento do apelo e a absolvição de ambos recorrentes pela acusação de associação para o tráfico de drogas. Especificamente, inclusive, em relação a Michele Luzia Rutter, não existe nenhuma prova judicializada comprovando a estabilidade e permanência de forma concreta para fins de tráfico de drogas no que diz respeito à sua pessoa, né? Então, nesse sentido aí, meros indícios, sem a comprovação concreta da estabilidade, merecem os recorrentes serem absolvidos também pela acusação de associação para o tráfico de drogas. No que tange a dosimetria da pena, especificamente em relação ao recorrente Vanderlei Ponce de Oliveira, apenas uma ponderação dessa defesa, que o reconhecimento da agravante da reincidência, na verdade, não foi nem mencionada na denúncia. E, nesse caso, viola o princípio da correlação, inclusive a sentença sendo extra petita, porque não foi postulada o reconhecimento da agravante da reincidência na denúncia, esta não poderia ser reconhecida em sede da sentença, né? Até pelos termos da denúncia do artigo 41, né? A acusação restringe-se ao que está efetivamente nos autos. E também é importante mencionar que o processo utilizado para fins de reconhecimento da reincidência ultrapassou, na verdade, o período depurador de 5 anos, onde a magistrada faz referência a um processo de 2004, mais especificamente o processo 204.40492-9, mas no entendimento, inclusive do próprio STF, este processo ultrapassou o período depurador de 5 anos, não podendo, nesse caso, então, também ser utilizado para fins de reconhecimento da reincidência nos termos do artigo 61, inciso 1, né, por ter ultrapassado esse prazo depurador e na esteira do entendimento do Supremo Tribunal Federal. Também nesse caso, esse mesmo processo não tem como ser caracterizado por maus antecedentes, justamente pelo prazo ultrapassado aí de 5 anos, mais de 5 anos, e não teria, no caso em questão, até porque nem consta como antecedentes na sua ficha que consta do processo, de maneira que se postula então a reforma da sentença e o provimento do apelo no sentido de excluir o reconhecimento da agravante da reincidência, reduzindo-se a pena definitiva, tanto no que tange a acusação de tráfico de drogas, como da associação para o tráfico. Em relação especificamente a apelante Michele Luzia Rutter, tendo em vista a sua primariedade, e bem como o entendimento do Superior Tribunal de Justiça recentemente de que processos em andamento não podem inviabilizar o reconhecimento da privilegiadora, postula-se em caso de condenação e manutenção da condenação pelo reconhecimento da privilegiadora do tráfico, também reduzindo a sua pena definitiva. E por fim, também no que tange aos veículos Toyota e a motocicleta bis que foram apreendidos, postula essa defesa a restituição porque não foi objeto de pedido de impedimento por parte do Ministério Público e tampouco restou determinado o seu impedimento em sede de sentença, de maneira que se postula então a sua restituição, até porque não se comprovou ou não se mencionou, inclusive em sede de denúncia, não foi tese acusatória de que esses veículos efetivamente eram fruto do tráfico.
Então, postula-se a restituição dos respectivos veículo e motocicleta bis. E, por fim, postula-se a revogação e a substituição da prisão preventiva do apelante Vanderlei Ponço, que é o que se encontra atualmente preso, postulando-se não a sua liberdade de forma irrestrita, mas em função de ser dependente químico, a sua viabilização de tratamento para fins de cura da sua dependência química. Eu já agradeço pela atenção e uma boa tarde.